A gente tem a palavra de Deus, que ali tem os 40, aproximadamente 40 escritores da Bíblia, e centenas de personagens. E por que tem esses personagens? Quem eram esses personagens? Eles eram super-homem? Eles eram Homem de Ferro, Mulher Maravilha? Não, eles eram homens como nós, seres humanos, claro, no seu tempo, mas vivendo as mesmas dificuldades que nós, cada um no seu tempo. Por que eles estão ali? Porque Deus sempre utiliza de exemplos iguais. São homens que vivenciou, Hebreus nos fala, Hebreus 11, a história dos heróis da fé, e aqueles homens não eram super-homens. Eles tiveram fé. E aí a história bíblica, que o Antigo e Novo Testamento, ela permanece. Hoje, claro, a Bíblia está ali, composta, mas a história dos heróis da fé permanece até hoje. Você é um herói da fé, porque você teve fé, Deus colocou o propósito no seu coração de criar um podcast. Então, você é um herói da fé para alguém que ainda não teve a fé suficiente para promover, executar o que Deus colocou no seu coração. Então, o ir daí é tão importante porque, às vezes, as pessoas se espelham só em pessoas que estão lá no auge. Mas se esquece que o auge, ele tem um começo. E todo mundo que está lá no auge, ele teve que começar aqui embaixo. Eu gosto muito de biografia, a biografia dos grandes homens, porque vai te mostrar como foi que ele começou. A caminhada. A caminhada de um momento de incerteza, de um sonho, de um projeto, sem ajuda, sem recurso. E aí você começa a se identificar sonho, objetivo, sem recurso, sem ajuda, e ele desenvolveu e chegou lá. Então, todos que estão no auge, um dia ele esteve aqui embaixo. Ele teve que lutar. Então, você estar com alguém no podcast, contar a história, justamente a continuação da obra de Deus. A obra de Deus não terminou lá dentro do compêndio bíblico de Apocalipse de João, vendo o futuro. Não, os heróis da fé ainda estão em ativa. É o Daniel, é o William, é o pastor, é aquele amigo, aquele irmão que quando vai lá na igreja ele conta um testemunho. Né, de um milagre que ele esperou. Esse cara é um herói da fé. Sim. É um herói da fé. Então, o podcast é fenomenal por isso, porque você trata com pessoas iguais, que venceram, que estão vencendo, e isso é fortalecedor. E que muitas das vezes não tem a oportunidade de falar, não tem um microfone, né? Ou não queria falar, né? Ou não queria falar. Tem muita coisa para falar. E tem pessoas esperando ser edificadas, né? É uma palavra que a gente lança, que às vezes para a gente não é nada, a gente, mano, isso não vai ajudar ninguém. Não, tem alguém precisando ouvir. Sabe que eu tenho uma concepção, uma das grandes perguntas da filosofia, né? Os sentidos da vida, né? Qual o sentido da vida? É a pergunta da filosofia. E eu acho que o sentido da vida, dentro do aspecto geral, é você ser importante para as outras pessoas. Se você vive uma vida em que você não tem importância nenhuma para alguém, essa é uma vida muito pobre. O sentido da vida é você ser importante de alguma maneira. Profissionalmente, o cara que tem uma profissão, ele é importante para quem precisa daquela profissão. Sim. Né? O cara que ele é profissional em uma área, ele é importante. A pessoa que ajuda o outro. Então, a vida, a essência da vida é você ser importante em alguma área, na cadeia da vida, né? Na cadeia da vida. Então, você ser importante para alguém e a vida, nossa vida, acaba sendo um espelho para as outras pessoas. Eu acredito muito nisso. Por isso que a palavra nos orienta, quando Paulo diz a Timóteo, ele diz assim, sede exemplo dos fiéis, né? Quando a Bíblia diz que vós sois a luz do mundo. Referência, aí a gente volta lá atrás sobre o aspecto da exposição. Eu tenho isso como certo de que todo servo de Deus que entende o propósito de Deus, ele precisa se expor. Ninguém põe uma lâmpada debaixo da mesa. Sim. Ela precisa se expor. E esse é o sentido do podcast e vocês estão fazendo isso de forma maestral.